Que a paz de Cristo Jesus te alcance onde você estiver. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no primeiro do ano. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Neste vídeo nós iremos tratar sobre a Arca da Aliança, um objeto sagrado que foi construído por Moisés ou por intermédio de Moisés, e que os filhos de Israel andaram com esta Arca da Aliança pelo deserto, e ela perdurou até os tempos dos reis, até o tempo da dinastia hebraica dentro do Velho Testamento ou do Antigo Testamento. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. O tema deste vídeo, meu amigo, é: onde está a Arca da Aliança? Você sabe onde está atualmente a Arca da Aliança? Este é o tema que nós iremos trabalhar aqui por este canal. Eu creio que com toda certeza este vídeo vai mexer com a tua espiritualidade. Os dias em que nós estamos vivendo são dias muito conturbados pelos governos, pela mídia, por aparecimento de OVNIs e vai por aí afora. E partindo desse emaranhado de coisas, nós iremos trabalhar essa questão da Arca da Aliança, e eu tenho certeza que ele vai servir para elevar o teu nível espiritual. Bom, iremos tratar a princípio sobre a construção da Arca da Aliança, como ocorreu, que, segundo o livro do Êxodo, foram orientações do próprio Deus que passara por Moisés para fazer os objetos sagrados que compunha o tabernáculo do Senhor, que os filhos de Israel conduziam pelo deserto. E dentre estes objetos sagrados, meu amigo, está justamente a Arca da Aliança. Não iremos trabalhar todos os objetos sagrados do tabernáculo, não é este o propósito, mas o propósito é trabalhar a questão da Arca da Aliança. Então vamos ver como foi construída esta Arca da Aliança. Veja o que diz o texto bíblico. Eu estou trabalhando aqui o livro do Êxodo, no capítulo 37. E nós iremos neste editorial, meu amigo, trabalhar toda a trajetória da Arca da Aliança no período bíblico, toda a trajetória dos filhos de Israel com a Arca da Aliança. Vamos lá então. Você está preparado para entender este conteúdo? Se está preparado, então vamos lá. Também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e as cobrirá de ouro. Meterá os varais nas argolas dos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás. Nas 2 extremidades do propiciatório, 1 querubim, na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Esse texto bíblico, no capítulo 37 do Êxodo, foi a orientação
porque Deus, segundo o que se acredita, o que se prega, o que se ensina, foi que Deus dera para Moisés as coordenadas de como fazer a arca, o tipo de material que se ia usar, a madeira que se ia usar, como deveria fazer depois que fizesse a arca de madeira. Veja que era coberta de ouro. O propiciatório mencionado nesse texto bíblico é a tampa que ficava por cima, e em cima do propiciatório 2 querubins com as suas asas estendidas, tudo de ouro puro. Era um objeto sagrado, construído de madeira, mas coberto de ouro, e o texto bíblico diz de ouro puro. Veja como que foi construída essa arca da aliança. E o Senhor falou por meio de Moisés que de cima do propiciatório, entre os querubins, ele falaria com Moisés, ordenando os princípios que os filhos de Israel deveriam seguir. Esta é a realidade. Seria então também a arca da aliança um objeto sagrado onde o Senhor falaria com Moisés ou com os filhos de Israel, os sacerdotes? Teria na arca da aliança uma espécie de aparelho que proporcionava a comunicação entre o Deus de Israel e o seu povo? São conjecturas que nós estamos falando, pois o Senhor disse que falaria no meio dos querubins, em cima da tampa do propiciatório, com Moisés ou com os sacerdotes. Veja bem como foi construído, o processo que levou, como deveria ser feito o material, o ouro puro, etc. e tal, e também as medidas, a largura, o comprimento e a altura. Um objeto sagrado muito valioso que já tem gerado muitos problemas. Vamos em frente. Então nós falamos da construção da Arca da Aliança, como esta arca foi construída. Vejamos então a continuação desse conteúdo aqui. Iremos ter a participação da Arca da Aliança nessa caminhada dos filhos de Israel pelo deserto até chegar à Terra Prometida, na passagem do Rio Jordão. Quando Moisés já estava morto, Josué é que estava agora no comando dos filhos de Israel, e eles encontraram um problema para atravessar de um lado para o outro. Por quê? Porque o Rio Jordão estava cheio e não proporcionava a passagem dos filhos de Israel para o outro lado da Terra Prometida, para o local que eles deveriam chegar. Então, o Senhor falara com Josué como ele deveria proceder, e a Arca da Aliança entra neste processo. Então, na passagem do Rio Jordão, temos a presença da Arca da Aliança, e está escrito assim, Josué capítulo 3 e verso 17. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Veja que situação. O Senhor tinha dado uma ordem a Josué que os sacerdotes deveriam ir na frente da população e que eles deveriam entrar nas águas do Jordão com a arca nas costas, possivelmente 4 sacerdotes com a arca nas costas. E quando eles entrassem com a arca nas costas, veja que tem a participação da arca. Quando eles entrassem com a arca nas costas, as águas do Jordão iriam parar. Um rio que estava cheio, transbordando, as águas descendo rio abaixo. Agora, com a entrada dos sacerdotes no Rio Jordão, as águas pararam. A Bíblia diz, ou está escrito lá na Bíblia, que pararam como num montão. As águas pararam, fizeram um grande monte de água. A que estava descendo, desceu, e a que estava descendo a partir da entrada dos sacerdotes no rio, elas pararam de descer. Deixa aí nos comentários por que essas águas pararam de descer. Você sabe por que essas águas pararam de descer? Com toda certeza foi por causa da presença da arca. A arca teria que estar
em destaque nesse processo. Ou você acha que não? Senão o sacerdote era só os próprios sacerdotes entrar na água, que a água iria parar. Não, mas eles tiveram que entrar com a arca do Senhor nas costas. Veja que a arca está associada também a esse mistério, a essa operação de maravilhas, como diz as Escrituras. Como você entende este conteúdo? Deixe aí nos comentários. Eu vou parar 2 minutinhos e te pedir que, se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que existem no nosso canal a outras pessoas. Deixe também o seu like para que haja engajamento do vídeo, acione também as notificações e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Meu muito obrigado, vamos continuar. Então, nós vimos que a Arca da Aliança esteve nesse processo da passagem do Rio Jordão. Depois que os filhos de Israel entraram na Terra Prometida, o tabernáculo foi armado, continuou toda essa questão, e os sacerdotes cuidavam dessa questão do oferecer sacrifícios, da Arca da Aliança, etc. e tal. O que vai nos chamar a atenção agora é antes do período dos reis, no período dos juízes. Quem julgava Israel era o velho Eli. E o sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que, segundo o que está escrito nos textos bíblicos, eram mau caráter. Eram sacerdotes de mau caráter que procedia muito mal diante dos olhos do Senhor. Então, os israelitas entraram em guerra contra os filisteus. Uma batalha contra os filisteus. Isso acontecia constantemente entre os israelitas e os filisteus e outros povos que habitavam ali o Oriente Médio. Mas o que ocorreu? A batalha para os israelitas contra os filisteus não estava dando certo. Tudo indicava que Israel iria perder a guerra, principalmente por causa do comportamento de Ofni e Finéias, que eram sacerdotes filhos de Eli. Quando eles perceberam que eles iriam perder a guerra, eles tomaram atitude. Vamos trazer para o nosso meio a Arca da Aliança, a Arca do Senhor. Isso está escrito no primeiro livro de Samuel 4 e verso 5. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. O propósito desse trabalho, deste vídeo, não é tratar da questão comportamental dos filhos de Eli. Não é este o propósito, nem tampouco da batalha que ocorria constantemente e estava ocorrendo entre israelitas e filisteus. Como mencionei, a batalha parece que estava perdida para Israel. Então, os sacerdotes Ofni e Finéias tomaram uma atitude. Vamos trazer para o meio da batalha, para o centro da batalha, a Arca da Aliança do Senhor. E eles mandaram buscar a Arca da Aliança para o centro da batalha. Quando a arca chega no centro da batalha, os israelitas vibraram porque perceberam que eles iriam ganhar a guerra com a utilização da arca. Mas isto não ocorreu. Não ocorreu a vitória de Israel, muito pelo contrário. Os israelitas foram trucidados, eles foram mortos pelos filisteus e os filisteus terminaram tomando a arca do Senhor e levando para a sua terra. Veja aí que nós estamos acompanhando a trajetória da arca, a construção, a passagem pelo Rio Jordão e agora a batalha contra os filisteus, e a arca não funcionou naquilo que eles pensavam que iria funcionar. Pois bem, então agora a gente sai das terras de Israel e vai para as terras dos filisteus, acompanhando a trajetória da Arca da Aliança, da Arca do Senhor. Vejamos então a Arca da Aliança na terra dos filisteus. Como vimos no texto que terminamos de abordar, os filisteus pegaram a Arca da Aliança e levaram para as suas terras, para as suas cidades. E lá eles colocaram a Arca da Aliança do Senhor
no templo do seu Deus, chamado de Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Então veja que eles levaram a arca para uma cidade chamada Asdod. E lá em Asdod tinha um templo que era do deus Dagon. Você pode pesquisar isso aí que você vai encontrar o que nós estamos abordando aqui. Na primeira noite, quando eles voltaram na madrugada para ver como que estava a situação de Dagon e da Arca da Aliança, Dagon, aquela imagem, estava prostrado diante da arca com o rosto em terra, que eles levantaram e colocaram Dagon no seu lugar. No dia seguinte, vejamos então, levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruço diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Então você está vendo aí o que aconteceu nesse processo. Da primeira vez ele estava caído, de rosto em terra diante da arca, e agora ele estava sem a cabeça e sem os braços, prostrado, jogado ao chão. E aí os sacerdotes de Dagon vão tomar uma atitude. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod. Até o dia de hoje é uma referência à época. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como em seu território. Esse texto bíblico está escrito no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 5. Veja que a situação complicou, porque agora não é somente o deus Dagon que foi humilhado no seu templo diante da arca, mas, porém, a mão do Senhor, é o que o texto bíblico está dizendo, assolou e feriu os filisteus de tumores, e isto causou grande pavor, um verdadeiro terror nas terras dos filisteus. Vamos continuar. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Veja que agora a arca que estava em Asdod é levada para Gate. Essa decisão de levar a arca para Gate foi dos sacerdotes filisteus. Os sacerdotes dos filisteus tomaram essa atitude. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade como um grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Veja que situação, veja que terror que foi a arca da aliança do Senhor nas terras dos filisteus. Isso causou um grande problema. Então, eles deveriam levar a arca não somente para Gate, mas de cidade em cidade. E quando a arca chegava em uma cidade, o terror tomava conta da situação. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Você encontra esse texto bíblico no primeiro livro do profeta Samuel, como mencionamos. Veja que a arca está causando um grande pavor, um grande terror entre os filisteus. E por favor, não venha me dizer que não foi a arca, porque se a arca da aliança não estivesse lá, isto jamais teria acontecido. Os filisteus viviam tranquilamente nas suas cidades, claro que eles tinham suas guerras, mas agora eles estão guerreando com um inimigo que não é visível. E o terror tomou conta, a doença, os tumores que saíam nessas pessoas, e até há a probabilidade de tumores nas partes íntimas. Isto é muito complicado e o terror tomou conta das cidades filisteias. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo.
porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão do Deus de Israel castigara duramente ali. Isto por causa da profanação ou por não saber utilizar a questão da arca. Às vezes, o texto bíblico diz que profanaram ou não estavam santificados para realizar tal obra, israelitas ou até mesmo esse povo filisteu, como já abordamos ou como estamos abordando. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Isso está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 5. Veja que o terror tomou conta das cidades filisteias, causando morte e destruição por causa da presença da arca. Você concorda comigo que é por causa da presença da arca? Se a arca não tivesse ali, jamais esses processos de mortes teriam ocorrido. Vejamos então qual foi a decisão dos filisteus. Os filisteus enviam a arca para fora de sua terra. Nós estamos acompanhando a trajetória desse objeto sagrado chamado a Arca da Aliança do Senhor. 7 meses esteve a Arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Veja a atitude, que foi uma atitude prudente. Eles consultaram os sacerdotes para saber qual era a opinião dos sacerdotes, para que a arca fosse devolvida para os israelitas para o seu devido lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-las-ei ao seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Veja que a orientação dos sacerdotes foi uma orientação de segurança, como eles deveriam proceder, não era de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Vamos dar continuidade aqui. A Arca da Aliança chega então a uma cidade chamada Bet-Semes. Bet-Semes foi a cidade que recebeu a Arca da Aliança quando os filisteus enviaram a Arca da Aliança do Senhor. Vede então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. Vejam que os sacerdotes analisam a situação e orientam os filisteus para que envie a arca para fora de suas terras. E se esta arca fosse para a cidade de Bet-Semes, é porque o Senhor estava causando grande mal. Nesse processo, eles vão colocar a arca em um carro de boi que seria puxado por 2 vacas sem ter ninguém guiando. E aí eles dizem: se as vacas se dirigirem para Bet-Semes, é porque este mal que veio sobre nós foi por causa da arca da aliança do Deus de Israel. Assim fizeram aqueles homens e tomaram as 2 vacas com crias e as ataram ao carro e aos seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao território de Bet-Semes. Você vai encontrar esta referência bíblica no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Veja que a arca foi enviada com alguns objetos de ouro que estavam relacionados à praga que se alastrava na terra dos filisteus. Então, a arca não foi enviada vazia, eles não abriram para colocar, não está escrito isso que eles abriram para colocar, não se sabe. Esses objetos, os tumores e os ratos que atingiam a população dentro da arca da aliança do Senhor, mas possivelmente estivesse em cima do carro de boi. Vejamos então o que vai ocorrer na trajetória dessa arca quando ele chega a esse lugar, ou cidade, ou lugarejo chamado de Bet-Semes. A arca chega a Kiriat Jearim. Vejamos então, antes, porém,
a chegada da arca em Bet-Semes. Quando a arca chega em Bet-Semes, eles vão abrir a arca para ver o que tem dentro. E aí a coisa fica bem complicada. Veja o texto bíblico. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Você encontra essa referência bíblica no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21. A princípio, quando a Arca da Aliança chega em Bet-Semes, dá-se a entender que os moradores de Bet-Semes ficaram muito animados. Fizeram até um verdadeiro carnaval. O carnaval aqui é por minha conta, não está escrito essa questão de carnaval, mas eles fizeram uma verdadeira festa de alegria por causa da presença da arca. E aí fizeram um grande ajuntamento de pessoas festejando, alegria total, mas foram abrir a Arca da Aliança para ver o que tinha dentro da Arca da Aliança. E ao abrir a Arca da Aliança para ver o que tinha dentro, diz o texto bíblico que ocorreu um fenômeno ali. Que fenômeno foi? Eu não sei que fenômeno que foi, mas está escrito que foram mortos por ter aberto a arca 50.070 homens. Veja que estrago que foi feito, e o povo ficou muito triste porque o texto bíblico diz que foi o Senhor que fez isso. Eu não quero conturbar o ambiente. Não foi o Senhor que fez isso, apesar do texto bíblico dizer isto. O que aconteceu foi que a arca foi acionada, algum projeto ali dentro da arca, alguma coisa que a gente desconhece, que precisamos buscar o entendimento, alguém que conheça este assunto, que entende dessa situação. Alguma coisa aconteceu ali que foi acionada, uma energia foi liberada, um tipo de energia desconhecido, e passou o facão, desculpe o adágio, passou o facão em 50.070 homens. Foi uma verdadeira arma de destruição em massa naquele momento. 50.070 homens morreram porque abriram a Arca da Aliança para ver o que tinha dentro, liberando desta forma, sem saber como utilizar, um tipo de energia que, com toda certeza, trucidou esses homens. E aí, eles não querem mais a arca em Bet-Semes. Vão enviar esta Arca da Aliança do Senhor para outro lugar chamado Kiriat Jearim. Você concorda comigo que foi a arca que causou este problema, essa destruição dessas pessoas por falta de conhecimento? Eu faço uma analogia aqui e não quero conturbar o ambiente, volto a repetir, que eles pegaram em alguma coisa, como se pegassem um fio de alta tensão, sem saber utilizar. Eles não estavam santificados, na verdade pode ser que sejam isolados, para tratar com este tipo de objeto. Eles não sabiam como utilizar. Você concorda? Deixa aí nos comentários, que vai ser muito relevante os teus comentários. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Essa questão de consagrar a Abinadab deve ser a orientação, como ele deveria proceder, como ele deveria cuidar da arca. Era uma arma de destruição em massa, e se fosse mal utilizada, com certeza iria causar problemas. Quem deveria cuidar da arca era somente os levitas, que foram ensinados como deveriam proceder na questão da arca e de outros objetos que compunham o tabernáculo santo do Senhor. Vamos em frente aqui. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Eles não sabiam como resolver esta situação e havia uma cobrança por parte da população. E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor.
Descei, pois, e fazia subir para vós. Veja a situação. Em Kiriat Jearim, a arca ficou esquecida. A arca ficou esquecida por mais de 20 anos, ou por 20 anos. Quando sobe ao trono de Israel, o rei Davi, e o rei Davi vai tentar levar a arca de Kiriat Jearim para o seu lugar, que seria em Jerusalém. Vejamos como continua essa trajetória da arca. Você está compreendendo este conteúdo? Você está entendendo este conteúdo? Merece um like? Se merece, deixa um like aí. Então Davi, agora como rei de Israel, vai tentar levar a arca da aliança do Senhor. Isso está escrito no primeiro livro das Crônicas de Israel, no capítulo 13. Davi intenta trazer a arca da aliança. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil homens, para conduzir a arca da aliança juntamente com o rei. E levantando-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levaram-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. Vejam que Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab, que tinha ficado cuidando da arca em Kiriat Jearim por mais de 20 anos. Então, eles tinham conhecimento como tratar essa questão. A arca estava empoeirada, possivelmente largaram em um canto, porque possivelmente eles tivessem medo de tratar com este objeto sagrado. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau e faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Era uma verdadeira festa que o rei Davi promoveu para conduzir a arca da aliança do Senhor de Kiriat Jearim até Jerusalém, que era o seu devido lugar. Mas vejamos o que aconteceu. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Será que foi realmente Deus que fez isso? Uma imprudência que ele fez ao tocar na arca da aliança? Ele era filho de Abinadab, que sabia já como utilizar a arca da aliança. No trajeto, a arca pendeu por causa do carro de boi, que teve algum deslize, alguma coisa aconteceu, e Uzá pensou, e aí o pensou aqui é por minha conta, que a arca ia cair. E para que a arca não tombasse, para que a arca não caísse, ele colocou a mão para segurar a arca. Aí o texto bíblico diz que se acendeu a ira do Senhor contra Uzá por causa dessa imprudência. No meu ponto de vista, e você não precisa concordar, não foi nada de ira do Senhor que se acendeu contra Uzá. No meu ponto de vista, o que foi a imprudência dele foi não saber onde ou como pegar a arca do Senhor. E possivelmente, quando ele pegou em alguma parte que não deveria pegar, e a arca liberou uma descarga tão grande de energia que feriu Uzá ao meio, partiu Uzá ao meio, levando-o a óbito. É o que eu penso que aconteceu. Ele não soube como utilizar para não deixar a arca cair, porque não faz sentido nenhum alguém estar conduzindo um objeto e para que esse objeto não seja danificado, ele toma algum tipo de atitude. E por causa dessa atitude, o Deus de Israel diz: vou matá-lo, vou abri-lo ao meio, porque ele não deveria fazer isso. Isso não coaduna com a realidade. No meu pensamento, isso não coaduna com a realidade de maneira nenhuma. Você concorda comigo ou não? Deixa aí nos comentários. Então, o que aconteceu com Uzá foi porque ele pegou onde não deveria pegar na Arca da Aliança. Igualmente,
os moradores de Bet-Semes quando abriram a arca para ver o que tinha dentro e liberaram uma espécie de energia que matou 50.070 homens. Agora, a energia que foi liberada atingiu Uzá ao meio e feriu, partindo-o, levando a óbito imediatamente. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. É o que o texto bíblico menciona. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Veja aí que naquele momento ele não quis mais levar naquele momento esse objeto, porque era muito perigoso. Se você não soubesse como tratar esse objeto, ele iria causar uma grande destruição. E Davi, na sua prudência, tomou esta decisão. Olha, se este vídeo está muito longo, mas eu te peço que assista. Se você não puder assistir de uma vez, assista de 2 e 3 vezes. Eu não quero parar para fazer 2 ou 3 vídeos e deixar você sem o entendimento da trajetória da Arca da Aliança. Tenho certeza que este vídeo está edificando a tua vida ou despertando no mínimo a tua curiosidade. E ficou a Arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Foi a atitude que ele tomou. Eu não tenho como abordar nesse vídeo para não ficar tão extenso as atitudes que Davi tomou antes de conduzir a arca da casa de Obed-edom. Mas está escrito que ele foi chamar os levitas e tomar informação como deveria levar a arca do Senhor. E os levitas foram junto com eles. Veja que situação. Tem que se saber como utilizar. É como se os levitas estivessem cuidando de um objeto de alta tensão ou de altíssima tensão. E qualquer erro poderia custar a vida do indivíduo. Você concorda comigo ou não? Deixa aí nos comentários. Meu amado, então depois que a arca chega nas terras de Israel, lá na gestão do rei Davi, Jerusalém, etc e tal, nós iremos ter um tempo que a arca não é mencionada, ela está no seu devido lugar. E nós vamos encontrar uma referência à Arca da Aliança no segundo livro das Crônicas, no capítulo 35, do versículo 1 ao 6, nos tempos do rei Josias. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 1º mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: onde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Então, o que nós estamos percebendo aqui é que o rei Josias deu uma ordem aos levitas para que eles colocassem a arca no seu devido lugar. Não era mais no tabernáculo, era no templo que Salomão construiu. E por se falar no templo que Salomão construiu, nós temos vídeos no nosso canal sobre a construção do templo do rei Salomão. Eu vou deixar o link dos vídeos da construção do templo pelo rei Salomão na descrição deste vídeo. Procure lá que você vai encontrar. Então, nós temos aí, então, desta forma, a última referência sobre a arca nos tempos do rei Josias. E depois para frente, a gente não sabe mais o que ocorreu com a arca. Não se tem informação bíblica e possivelmente não se tem informação histórica sobre o que aconteceu.
onde a arca foi parar ou onde esta arca da aliança está. E tem até filmes sobre a procura, a caça dessa arca da aliança, onde é que ela está. E a tecnologia de hoje, atual, tem grande interesse nessa questão da arca da aliança. Porém, nós iremos ter uma referência à arca da aliança lá no Apocalipse, no final dos tempos, no período denominado de grande tribulação. Veja o que está escrito. Apocalipse, capítulo 11, verso 19, menciona a arca como estando no céu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Este versículo tem levado alguns a especular que a arca foi levada ao céu para ser preservada lá. Isso é só especulação. Não existe confirmação que a arca da aliança foi levada ao céu. E se foi levada ao céu, certamente que teria sido pelo Senhor ou pelos anjos do Senhor. Não existe esta confirmação. Contudo, João diz que quando se abriu o santuário, a arca estava lá. Eu penso que não é a mesma arca da aliança que foi feita nos dias de Moisés e que teve toda essa trajetória que nós montamos aqui e passamos para você. Como você entende esse conteúdo? Você acha que é a arca da aliança mesmo que Moisés construiu, que estava lá? Quando observamos o que foi ordenado Moisés a fazer, é como se ele estivesse fazendo uma cópia, uma réplica daquilo que foi mostrado para ele. Foi mostrado para Moisés o que ele deveria fazer e como deveria fazer, como deveria proceder. E a arca da aliança deve ter sido feita da mesma forma, da mesma maneira. Contudo, o apóstolo João disse que ela está lá no céu. Eu não sei onde está a arca da aliança hoje. Nós não temos registros sobre o local ou o paradeiro da arca da aliança. Quando alguém fala está aqui ou está ali, é só especulação. Como você entende esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Eu concluo esse vídeo dizendo que o Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe você e sua família onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora tarde.